Olá, meus queridos estudantes do 8º ano. A gente está aqui para fazer agora a correção do exercício do livro referente à Revolução Francesa. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira página de atividade. Na página 325, como vocês podem ver, a primeira pergunta diz o seguinte: o antigo regime formava a base de estrutura social francesa no século XVIII. Sobre esse tema, observe a imagem e leia o texto a seguir. Aí, a imagem, se vocês puderem observar, mostra um homem que carrega nas costas outros dois homens. O que é que isso quer simbolizar? Lembra que o governo a monarquia francesa era dividido em 3 estados: o clero, a nobreza e o povo, que abrangia os camponeses, os burgueses, os artesãos. Pronto. Essa imagem quer simbolizar que o povo sustentava os outros 2 poderes. Vamos ver o que é que o texto está falando. No final do século XVIII, a França e a maior parte da Europa estavam submetidas ao que foi chamado Antigo Regime. No plano social, ele se caracterizava pelo privilégio aristocrático e, no âmbito do Estado, pelo absolutismo monárquico de origem divina. A aristocracia, cujo poder diminuíra incessantemente a partir da Idade Média, ainda ocupava o primeiro lugar na hierarquia. A aristocracia era a classe social formada pela nobreza, tá, gente? Aí, na pergunta da letra A, fala o seguinte: as fontes acima apresentam determinados aspectos sobre o modo de vida na França do século XVIII. Escreva nas linhas a seguir as informações que você identificou em cada um desses recursos. Então, na fonte 1, que é a nossa charge, a charge faz referência aos 3 estados que compunham a sociedade francesa do Antigo Regime. Um trabalhador aparece carregando nas costas um membro do clero e um membro da nobreza, justamente aquela ideia dos 3 estados que a gente viu. Na fonte 2, o texto aborda a situação dos grupos sociais durante o Antigo Regime, afirmando que a nobreza apresentava privilégios e o primeiro lugar na hierarquia social. Tranquilo, vamos para a letra B. Compare as 2 fontes analisadas e escreva a seguir os elementos que elas têm em comum. E aí a gente pode responder o seguinte: as 2 fontes abordam o contexto do Antigo Regime na França. Na fonte 1, que é a charge, a imagem mostra as diferenças sociais naquele período, destacando que o clero e a nobreza eram classes privilegiadas, pois seus representantes estão sendo carregados pelo trabalhador. Já na fonte 2, que é o texto, traz um discurso semelhante, afirmando que a nobreza tinha muitos privilégios. Tranquilo, facinho, vamos para a nossa próxima página, a página 329. Lá embaixo, ele diz o seguinte: leia esta página novamente e observe a imagem. Em que local o rei foi executado? E aí, pela imagem, dá para a gente ter a noção, a percepção de que isso aí é um local público, tem muita gente, tem guardas na imagem, a gente vê, tem pessoas, tem a população e o que parece ser uma praça pública na cidade de Paris, já que a execução foi em Paris, tá? Então, o rei foi executado em uma praça pública na cidade de Paris. Aí na segunda pergunta diz o seguinte: em sua opinião, por que as execuções ocorriam em lugares como esse? E aí, por que vocês acham que as execuções eram em locais públicos? Bem, como é uma resposta pessoal, mas a ideia é que vocês percebam que esse ato de fazer essa execução em um local público era para simbolizar o posicionamento político dos revolucionários, para mostrar o poder que eles tinham e as posições deles na época. Tranquilo, facinho, vamos para a nossa próxima página, que é a página 333. Na primeira pergunta, ele fala o seguinte: observe as frases a seguir
e reflita sobre possíveis perguntas que você pode elaborar para cada frase representar a resposta correta. Escreva as perguntas nas linhas correspondentes. Aí, essa questão quer que você elabore uma pergunta para a resposta que já está colocada ali pelo próprio livro. Então, vamos já na resposta. Os governantes da Prússia e da Áustria eram contra os ideais revolucionários porque não queriam que o antigo regime fosse abolido em seus países. Então, uma pergunta que a gente poderia fazer em cima disso é: por que a Prússia e a Áustria se mobilizaram em um conflito militar contra os franceses no século XVIII? E aí a resposta encaixaria perfeitamente com essa nossa pergunta. Na letra B, a resposta já diz o seguinte: o período do terror foi caracterizado pelo radicalismo jacobino, marcado pelos julgamentos e condenações dos opositores da Revolução. E aí uma pergunta característica que poderia encaixar perfeitamente seria: como foi caracterizado o período do terror? E aí vocês percebam que a resposta vai cair perfeitamente. Na letra C, a resposta já diz o seguinte: mesmo a Revolução implantando muitas garantias aos cidadãos, as mulheres continuaram sem o direito de votar ou de assumir cargos públicos. E uma pergunta para essa possível resposta seria: os ideais aprovados na Revolução garantiam a igualdade plena de direitos entre homens e mulheres? E aí a gente viu que não, né? Mesmo com a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, as mulheres não tinham os seus direitos garantidos. Tranquilo, vamos para a nossa segunda pergunta. Imagine que você viva na França na época da Revolução Francesa e que faça parte do grupo de jacobinos. Durante o período da Convenção Nacional, você foi encarregado de produzir um folheto defendendo as ideias revolucionárias, para mobilizar mais pessoas favoráveis aos ideais jacobinos. Use o espaço a seguir para conduzir seu folheto. Bem, é uma resposta pessoal onde vocês vão fazer um desenho, um cartaz, convocando a população a apoiar as ideias dos jacobinos. E aí vocês podem botar alguma coisa referente à defesa da ampliação da igualdade social, o lema da revolução, liberdade, igualdade e fraternidade. Tudo isso tem a ver com os ideais dos jacobinos. Tranquilo, facinho, vamos para a nossa próxima página. É para fazer análise da imagem abaixo e responder as questões. Na imagem a gente pode perceber que tem várias mulheres com armas e armas diferentes. Tem um canhão e elas estão marchando aparentemente para algum lugar. E embaixo aí da imagem fala: gravura de autor desconhecido, representando a marcha das mulheres sobre Versalhes em outubro de 1789. Na letra A, então, ele pergunta: quem são as pessoas que estão participando dessa marcha? Como a gente acabou de comentar, a marcha é formada por mulheres. Na letra B, de qual estado da sociedade francesa são essas pessoas? Explique como você chegou a essa conclusão. Ele quer saber se essas pessoas, essas mulheres, elas são do clero, são religiosas, ou são da nobreza, ou são do povo, do terceiro estado. E aí, pelos trajes e pelas armas, aí a gente pode perceber que essas mulheres aparentam ser do terceiro estado, camponesas e trabalhadoras. Podemos perceber isso pela sua vestimenta e pelos instrumentos que elas carregam, como eu acabei de falar. C. Que tipo de armas essas pessoas estão carregando na marcha? E aí a gente pode ver que eles carregam foices, espadas, lanças, canhões. Na letra D, quais motivos levaram essas pessoas a se mobilizarem nas revoltas? E a gente pode responder aqui: as mulheres estavam insatisfeitas com a situação em que viviam, pois, com as colheitas ruins, o preço do alimento subiu, além de terem poucos direitos garantidos pelo rei absolutista. Na quarta questão, leia novamente a página 330 sobre Olympe de Gouges e escreva um texto comentando sua importância para o movimento revolucionário francês. É também uma resposta pessoal e
O que chega aproximado de uma resposta certa é que vocês tenham colocado que essa autora foi uma escritora que defendia os direitos de igualdade entre homens e mulheres, além de ter escrito a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Na página 335, vocês iriam fazer uma entrevista com a pessoa adulta da família de vocês sobre os direitos humanos na atualidade. E aí vocês iriam perguntar o nome, idade do entrevistado, a data da entrevista, e ia perguntar para essa pessoa o que é que ela achava que eram os direitos humanos. E na letra B, em sua opinião, os direitos humanos são respeitados no Brasil atualmente. A pessoa ia justificar a sua resposta. Aí na letra C, ia pedir um exemplo de respeito aos direitos humanos que a pessoa já tenha presenciado. Na letra D, quais seriam as ações que o governo poderia empreender para garantir os direitos humanos? E nós, o que podemos fazer para que os direitos humanos sejam respeitados? E após escrever essas respostas, a gente vai fazer uma roda de conversa. A gente vai deixar para fazer isso quando a gente voltar ao nosso encontro presencial. Tranquilo, facinho. Essa aqui é a correção dessas atividades da Revolução Francesa. Espero que todo mundo tenha acompanhado, tenha feito a correção. E até a nossa próxima aula e a próxima correção.